Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24, nós lemos: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Lições importantes para a vida. Os religiosos que lideravam a religião judaica em Israel ficavam dia e noite tentando pegar Jesus em alguma falha que pudesse comprometer a sua imagem de profeta, de filho de Deus e salvador do mundo. Estes cobradores de impostos que nós acabamos de ler no texto, eles não eram funcionários de Roma, como era de costume, já que neste período Roma dominava o mundo. Vamos conhecer então um pouco da história para podermos entender quem eram esses cobradores de impostos. A última etapa da história de Israel, do Antigo ou Primeiro Testamento, é marcada pela presença dos romanos. Você vai perceber isto por volta do ano 167 a 63 a.C., quando Israel teve um período de certa autonomia política com os macabeus. Neste período, tiveram destaque principalmente Jonatas e João Hircano, que conseguiram estender o domínio dos israelitas sobre o território das tribos antigas. Mas o Império Romano, aos poucos, vai chegando e tomando conta. Então, por volta do ano 63 a.C., Pompeu invade e toma Jerusalém. E aqui, amados, inicia-se a dominação romana, que se estenderá além do período bíblico, o qual termina no início ou nos inícios do século II da era cristã, quando a Bíblia praticamente fica concluída. Neste período ainda da história, nós temos diversos reis que foram se sucedendo no comando do império depois de Pompeu toma posse aqui no ano 48 a 44 a.C., Júlio César, que nomeou procuradores para cuidar da Palestina. A seguir você vai ver na parte da história a posse de Antônio, que foi por volta do ano 41 ao ano 30 a.C., e aí ele nomeia Herodes governador da Galileia e da Pérea. Por fim, o próprio Herodes, que governou por volta do ano 37 até o ano 4 a.C., foi nomeado pelo Senado romano rei da Judéia e fica até depois do nascimento de Jesus, que se deu por volta do ano 5 a.C. Esse texto de Mateus 17, ele está relacionado a um tipo de imposto que não era arrecadado para o governo romano, mas para a manutenção dos templos de Israel. Então, aquelas pessoas que chegaram cobrando a Pedro, fazendo algumas indagações, estas pessoas eram autoridades eclesiásticas, que envolviam sacerdotes e sumos sacerdotes que estavam querendo testar Jesus, perguntando a Pedro se Jesus não cumpria com os seus compromissos fiscais. Perceba que eles queriam envolver Jesus em alguma trama, em alguma situação. Então Jesus sabiamente, ele percebe o que estava acontecendo e ele aproveita estas interrogações que eles fizeram a Pedro, e Jesus então vai e chama Pedro em particular dentro de casa e começa então perguntar a Pedro algumas coisas. E nessas perguntas e nas respostas de Pedro e o que vai se desenrolando a partir daí, você vai perceber que Jesus começa a ensinar para Pedro algumas lições que são importantíssimas para a vida, e eu posso dizer que são 4 lições importantes para a nossa vida. Então vamos orar para que, em nome de Jesus, durante esta semana, a gente possa aprender quais foram as 4 lições
Eu digo lições importantes para a vida que Jesus está ou estará nos ensinando em nome do Senhor. Amado Jesus, quero, juntamente com os meus irmãos, pedir que Teu Espírito Santo nos fale poderosamente ao coração sobre estas importantes lições para a vida. Em nome de Jesus. Amém.